Oi, Dê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Tá me obrigada. ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Então tá bom. Você tá me ouvindo? Então, ó, esse negócio de começar falando a idade aí não vai dar aqui, não. Não tem problema. É melhor a gente assumir que tá tudo certo. Exato, não, esse negócio de eu sou a Denise tantos anos, ó, deixa pra lá. Dá pra próxima. Fica pra próxima. A idade a Encarnação. gente, Pra a gente próxima pode encarnação. abolir essa parte da idade. Fica combinado assim, sugestão. Tá legal. E aí? Dê, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui, por fazer parte do nosso jardim, com toda a sua técnica, com toda a sua experiência e com toda a sua humanidade. Obrigada, Vi. Obrigada. A gente está aí jogando no mesmo time, né? Eu gostei muito da ideia do seu projeto e super bom. O fato de eu estar aqui mostra que você pode contar comigo. A gente está tentando melhorar o futuro. Então, nada melhor do que falar sobre o que a gente sabe um pouquinho, dividir um pouco de conhecimento. Gosto muito da ideia e acho que vai longe. As jardineiras vão longe. Pode contar comigo. Legal, obrigada, Tê, muito obrigada. Bom, vamos às perguntas, que nós já temos Bora algumas lá. aqui. Bora lá, vamos só repetir o Bom, tema, então, para quem não viu do que a gente vai falar. vamos. Vamos lá, então. Qual que é o tema da Bom, nossa live? o autocuidado materno como forma de amar os filhos. Perfeito. Que a gente sempre fala, né, Vi, nos bastidores? Sempre. Adoro É esse isso aí, tema com e acho certeza. fundamental, na verdade. Bom, e aí a primeira pergunta, na verdade, né, que acho que depois você vai acabar explicando o que é esse autocuidado, Hum, que já tem pergunta sobre isso. Vamos começar então? Primeiro, pelo que é vamos. esse autocuidado? Mudando o nosso script, desculpa. Vamos, imagina, não. Eu acho que é o mais importante. Acho que o mote da conversa tem que ser a definição do que é autocuidado, porque, mais uma vez, né, a gente, tudo se vende, tudo se vira produto. E o autocuidado também virou produto. Então, a gente tem algumas pessoas que acham que ter um Apple Watch, que o pessoal chama de Fitbit, é também uma forma de autocuidado. Então, por quê? Ah, porque eu vou contar quantos passos eu dei por dia, eu vou então saber quantas horas eu dormi por dia, o relógio vai me lembrar de tomar água, ou o aplicativo, e nessa a gente vai gamificando a vida, né? Tudo vira um game, um lugarzinho para você fazer um tiquezinho, dar uma checada se você está fazendo todas as tarefas que alguém te mandou. Só que, na verdade, o tema, eu acho que a mensagem principal que eu já quero deixar é: não existe autocuidado real sem autoconhecimento. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma forma de se autocuidar. Então, não adianta você querer, por melhor que seja a sua intenção, colocar uma forma de autocuidado para outra pessoa se aquilo não faz sentido para ela, né? Então, é o que eu tenho falado em autocuidado real. Nem todo mundo curte meditar, nem todo mundo curte correr. Não faz sentido para todo mundo ir na academia todo dia. Nem todo mundo gosta de cozinhar. Tem gente que, se não cozinha, passa mal. Então, ou a gente respeita essas diferenças, ou a gente vai ficar impondo coisas que vão virar tarefas e que vão levar a maternidade e todo mundo envolvido com a infância ao burnout, que eu acho que são dois temas extremamente relacionados, autocuidado e burnout, E o que é né? esse burnout? O burnout é a tradução, o burnout é um diagnóstico médico hoje relacionado ao trabalho, síndrome de burnout. A palavra é traduzida para a gente como esgotamento, né? Acabou a energia, queimou. Então, me esgotei. E isso tem a ver com o excesso de tarefas. Você faz, sem perceber mais o que você está fazendo. Você vai sendo levado, vai correndo não sei para onde. Na hora que você vê, você está esgotado. E aí todo mundo que está em volta de você paga o preço. Não é só você que paga, não é só você que adoece. Você adoece quem está perto de você. Isso na medicina é muito sério, já tem muitos trabalhos e várias áreas da medicina preocupadas com isso, porque os médicos já têm sabidamente o dobro de esgotamento do que os outros profissionais.
a gente tem uma carga emocional muito grande envolvida no nosso trabalho e a gente trabalha demais. Parece que é meio intuitivo da medicina trabalhar demais. E isso leva os médicos ao esgotamento. Só que você está cuidando das pessoas. Como é que você vai cuidar de alguém se você não está se cuidando? Você não serve de modelo e você cobra do outro os seus problemas. Né? Eu sempre falo com os alunos, as pessoas que têm contato comigo, nos cursos e tal. Quando nada está bom, quando você só vê problema, principalmente no outro, olhe um pouquinho para você que o problema deve estar em você. A gente cobra do outro, explode, fica bravo, né? E aí acaba que o problema pode estar em você. Eu sempre dou um exemplo que chegou em mim de uma criança que não comia. Eu atendo muito, né, criança seletiva. Agora, nessa época da quarentena, eu estou atendendo assim centenas de crianças seletivas e estou tendo excelentes resultados porque as mães estão com as crianças, então eu estou conseguindo as mudanças de comportamento que são promissoras, né? E, enfim, uma família veio com essa queixa, só que a mãe veio sem a criança para me conhecer, para saber se eu estava bem, para cuidar do filho dela. E aquilo me chamou muita atenção de uma forma positiva, porque eu acho que isso é o futuro, você olha para quem está cuidando de você, se o cara tá lá, sei lá, esgotado, não vai cuidar de você direito, né? E aí essa família, essa mãe me perguntou isso diretamente, depois de alguns minutos de conversa, e eu falei para ela, mas por que que você está me perguntando, né? Que você está querendo saber se eu estou bem e não querendo saber o meu currículo. Isso não é tão importante para você. E aí ela já tinha passado por uma situação que o médico dava condutas para ela super agressivas que faziam ela se sentir uma mãe péssima, porque ele falava: amarra essa criança, enfia a goela abaixo, isso é frescura, você tem que ter mais poder de não sei o quê. E ela ia embora mal, sempre se questionando o que ela estava fazendo como mãe, e no fim ele é que não estava bem. Né? Depois ela teve essa resposta claramente de que ele é que não estava bem. E eu achei muito interessante ela ir me procurar para saber se eu estava em boas condições emocionais para mexer com o filho dela, né? E se você for parar para pensar, a, a infância é de um valor inestimável, tudo que acontece na infância repercute no futuro, e se a gente cuida da infância mais ou menos, o futuro vai ficar mais ou menos. Então, nada mais justo do que exigir mais do que o currículo dos profissionais que estão lidando com seu filho, né? E quando você fala infância, até que idade? Que... Então, gostei da definição de uma amiga minha, Simone, pediatra, ela fala que é a infância de 0 a 20. Mas é claro que quanto mais. Não, e quanto mais precoce, mais impactante, né? E hoje a gente começa lá, a gente já sabe que começa lá na gravidez, na gestação. Muito antes, na verdade, né? Quem não está pensando em engravidar já está influenciando o futuro, porque a saúde dessa pessoa já está envolvida com o futuro. Então, você me perguntou, eu falei tudo isso porque você me perguntou o que é autocuidado. Eu diria que é sinônimo de autoconhecimento. Um não existe sem o outro, tá? Cuidado com o excesso de regras, excesso de informações, isso não é autocuidado, isso atrapalha. Legal. Muito bom, Dê. Então, agora nós vamos à primeira pergunta. Você acredita que exista um preconceito de que cuidados como ginástica, yoga, massagem, manicure sejam fúteis, terapia, e por isso a mãe se sente culpada e julgada em realizá-los? Para os maridos. Para os maridos. Então, eu acho que, eu não tenho dúvida que sim. Nós somos uma sociedade muito julgadora, né? Então, às vezes, uma pessoa acha que ir na manicure, por exemplo, é fútil, e na terapia não. Tem gente que acha que os dois são, tem gente que acha que qualquer coisa que se afaste do filho é desnecessário. Isso é o mais comum, na verdade. Esse julgamento não vem da sociedade, vem de você mesma, né? Se você consegue entender o que é importante para você, aí você consegue apagar, se desligar do julgamento externo. Esse julgamento vem principalmente da gente mesmo. Então, se você se sente mal
porque você está indo fazer algo para você, você precisa se olhar, precisa de ajuda para entender por que que você se sente mal. Imagina que ir fazer um exercício não só vai te fazer bem fisicamente, isso é fundamental, inclusive, para a saúde mental. Imagina que você vai voltar uma hora depois um pouco melhor, mais descansada, tendo pensado em outras coisas, tendo se cuidado. E se você tivesse ficado aquela mesma uma hora com as crianças sem tanta qualidade, talvez tenha sido, talvez possa ser até mais disruptivo para ambas as partes, mais negativo. Então, o que é melhor? Uma hora da sua presença estressada, né? Ou uma hora da sua ausência se cuidando para você voltar um pouco melhor. Eu lido muito com esse tema no consultório, eu acho que é um dos temas mais prevalentes, a volta ao trabalho, né? Como que eu vou fazer para segurar todos os pratos, equilibrar todos os pratos e com qualidade, o que eu sempre falo, a gente está sempre devendo. Então, você está devendo no trabalho, porque você está cuidando dos filhos, e está devendo com os filhos, porque você quer continuar trabalhando. Então, o grande desafio da maternidade deste século é a gente encarar aquilo que as nossas mães conquistaram para a gente, que é o nosso lugar no mercado de trabalho, e conseguir não abrir mão do nosso direito da maternidade, de qualidade. Então, esse é um desafio gigantesco, eu diria que é o maior das mães de hoje. Dei um exemplo numa outra live que eu fiz, uma mãe que amamentava e precisava voltar a trabalhar com 4 meses, e ela falou para mim, eu não quero, e chorava, e 2 meses antes ela já estava sofrendo, também não gostava muito do trabalho, até que ela quebrou o pé. Ela quebrou o pé e não voltou a trabalhar porque ela quebrou o pé. E ela me ligou feliz para me contar que tinha quebrado o pé, comemorando, né? E aí, emocionada, me mandou foto. Eu até uso essa foto nas aulas que eu dou de aleitamento materno, porque eu falo, o nosso incentivo ao aleitamento é extremamente torto, né? A gente fala que tem que amamentar até os 2 anos e as mães têm que voltar a trabalhar com 4 meses e o resto fica tudo com elas. A culpa, o esforço para conseguir extrair leite e cuidar de todo o trabalho ao mesmo tempo, a cabeça, a concentração em tudo ao mesmo tempo. Então, eu falo que é um incentivo meio às avessas. Mas essa mãe me ensinou muito. Ela me ensinou o quanto a gente está judiando da maternidade. Ela ficou algum tempo a mais em casa com o pé quebrado e super feliz amamentando. Mas isso está muito longe de ser uma situação ideal. Você ter que quebrar o pé para poder ficar com o seu filho, né? Então, para ela, aquilo foi positivo, né? Muito, e não tem como a gente julgar, porque era o que ela estava sentindo no momento. Então, a resposta para essa pergunta: existe preconceito? Eu diria que é autojulgamento. É esse seu autojulgamento que você precisa resolver. E não enxergar como preconceito do outro e não ir por causa do que o outro está pensando. O outro não te pertence mais. Até anotando aqui para aprender. Legal, muito bom. Posso ir para a próxima pergunta? Pode. Como as pessoas ao redor podem ajudar nesse autocuidado para você estar bem, para cuidar dos filhos? Eu acho que um bom exemplo para essa resposta é convocar a rede de apoio no puerpério. Eu diria que a gente convoca meio tarde a rede de apoio, né? Porque a gente fica lá romantizando a gravidez, se preocupando com a mala da maternidade, pensando em tudo que vai acontecer no parto, e a gente se prepara até o parto. O parto é a nossa meta. E a gente vive uma geração de mães ligada em meta, né? A minha meta é... Então, sua meta é não ter meta. Agora é deixar rolar, né? Então, a gente se programa até o parto e a gente só percebe que precisa de ajuda quando a gente já está precisando muito. Então, praticar o autoconhecimento vai ajudar nisso também na gestação. Se você consegue perceber daquilo que não dá para você abrir mão. Eu acho muito interessante isso. Atendo uma mãe triatleta. Ela era gestante, triatleta gestante, e ela estava extremamente preocupada com isso no pós-parto. E eu virei para ela e falei, na gestação, isso para a gente vai ser uma prioridade.
o seu retorno ao seu exercício no nível que você deseja é uma prioridade. Porque se a gente tira isso dessa mãe, ela vai ficar pela metade, né? Pode até ser que ela descubra, depois que a criança nasceu, pode até ser que ela descubra que ela não precisava de tanto exercício, que não precisava ser triatleta, ou que ela precisa de menos, ou tudo bem não ser triatleta. Pode até ser. Mas a gestação não é o momento para a gente convencer ela disso. Quem vai entender, quem vai fazer ela entender é a vivência da maternidade. É o dia a dia. E o nosso papel como pediatra, como rede de apoio, como qualquer um familiar, é ajudar essa pessoa a chegar no melhor dela, na melhor mãe que ela pode ser. Que pode não ser aquela mãe da internet, que faz todas as metas, 500 mil, para ser uma mãe aceita pelas redes sociais, né? Então, eu gosto muito da transparência de algumas mães que chegam falando, eu não quero fazer tal coisa. Eu li, não serve para mim e não quero fazer. Eu falo que a única coisa que eu não negocio nessa vida é vacina. O resto eu negocio tudo. A gente chega num acordo para tudo. Só vacina que eu não negocio, aí não dá. Sim, Aí mexe com todo mundo, mas o resto a gente negocia tudo. Então, e quando a informação é técnica, então, por exemplo, você vai tomar uma decisão se vai ou não entrar com antibiótico para a criança. Isso é uma decisão técnica, médica, que não tem muito como a gente compartilhar, né? Porque a gente só entra, teoricamente, com antibiótico quando você tem uma infecção bacteriana visível ou comprovada por exame. Mas, né, todas as outras decisões não técnicas podem ser chegadas num acordo aí entre a família e o profissional ou a rede de apoio que está ajudando. Então, a rede de apoio, por mais experiente que ela seja, ela não vem para impor, ela vem para apoiar. E ela vai apoiar as decisões da família, principalmente da mãe, tá? É a mãe que tem que estar bem para esse bebê ir para frente, tá? A família toda de preferência, mas a mãe que passou por uma gestação, um parto, está vivendo uma alteração nasceu aqui como hormonal. mãe, né? Exato, e eu sempre comparo insistentemente o nascimento com um luto, né? Porque você renasce, se reinventa como mãe no primeiro filho, mas você também perde muito, né? A gente perde muita coisa da nossa vida sem filhos. E isso precisa ser respeitado e visto como uma grande mudança. Um exemplo que eu estou dando agora é a pandemia. Todo mundo entrou num grande puerpério. E agora? O que vai ser da nossa vida? Quando que a gente vai voltar? Como vai ser o meu trabalho? O que vai ser das crianças? Isso é o puerpério. Para quem nunca viveu um, bem-vindo, né? É uma situação de não certeza, de incerteza. Só que nesse caso do puerpério, fora da pandemia, né? É só a mãe que está vivendo isso. Está todo mundo seguindo a vida, e você, mãe, principalmente, e o pai também, mas em especial a mãe, está lá carregando toda aquela mudança, né? Enfrentando aquele monte de surpresas que você não tinha se preparado para. Legal. Odê, e você sabe por que eu pensei muito no assunto dessa live? Eu acho um assunto fundamental, porque quando eu fui ao seu consultório, Uhum. tem os meus filhos, para saber como eu poderia cuidar melhor dos meus filhos, a primeira Sim. pergunta que você fez para mim foi: Vi, eu quero saber qual é o tempo que você tem para você. E quando eu falei que Uhum. só tinha meio período por semana para mim, você falou: é muito pouco. Pode Uhum. restar mais tempo para você. E isso me Uhum. mobilizou de uma forma que eu falei: calma aí, se ela está falando, deve ser Uhum. verdade. Quer dizer, com certeza é verdade. E aí eu comecei Sim. a cuidar mais disso e vi que para mim fez um efeito, para minha família inteira teve um efeito muito positivo. Que bom, E eu que queria bom ouvir. compartilhar, por isso que eu te veio aqui. Eu falei, gente, a gente Legal. precisa compartilhar esse tipo de coisa, porque a gente só quer saber de como fazer com o filho, ou a gente só quer as receitinhas básicas várias que a gente vê por aí, só que a gente não olha, a gente olha para os filhos e não olha para as mães. E quando eu comecei a Exato. me olhar mais, eu me senti muito melhor e muito mais capacitada, entre aspas, para cuidar das Exato. crianças, com mais paz, né, na verdade. Exato.
Você fala, a gente quer muita regrinha, mas eu acho que não é a gente que quer, não. Vem sem a gente pedir mesmo. É bem É. assim. É o que eu falo hoje, olha só, raciocina aqui comigo. A gente está num momento que você está completamente monitorada. Todo mundo sabe disso, certo? Você está lá, a gente está aqui falando, daqui a pouco você vai receber uma propaganda sobre alguma coisa relacionada ao que a gente está falando. Isso todo Uhum. mundo já sabe, né? Então, é o que eu falo, quais são as decisões que a gente toma mesmo? Porque hoje, eu li um artigo outro dia falando que o Google já sabe, antes de qualquer outro membro da família, que uma pessoa está grávida, uma mulher está grávida. Porque primeiro ela olha no Google para saber os sintomas, aí depois ela vai fazer o teste, aí depois que vem positivo, ela vai contar para as pessoas. Então, o Google sabe antes do pai da criança, sabe? Então, tá tudo. E aí sempre tem uma maneira de te levar para uma informação que é do interesse de alguém, né? Alguém quer te vender alguma coisa, algum curso, alguma coisa. Eu tenho visto cada vez mais as mães, as gestantes, virem com cursos, 1000, desde o primeiro trimestre. Eu acho muito interessante isso, sim. É lógico que a informação é extremamente positiva, mas a gente precisa tomar cuidado um pouco com o como a gente está fazendo isso. Porque as pessoas estão vindo com informação demais e zero olhar para dentro, zero intuição. Então, é o que eu falo, o grande desafio da maternidade, da parentalidade hoje, eu diria, é você aprender a ler o seu filho e responder a ele. O seu filho não é um, não tem um tipo, né? Eu detesto livros e autores que tentam rotular as crianças. Isso eu acho péssimo. Eu acho que todo mundo tem algo para passar, mas realmente rotular em tipos de criança eu acho que complica um pouco. Porque você perde a chance de ler o que é autêntico do seu filho. E aí você leu e respondeu como? Como a gente está muito cheio de informação, a gente não está nem tendo tempo para ler eles. A gente já vai direto. Um bom exemplo, um excelente exemplo, que eu vou me atrever a dar aqui, é da introdução alimentar, tá? A introdução alimentar é um assunto que muito me faz parte da minha vida, eu estudo muito isso, tenho zilhares de críticas sobre o que as pessoas estão fazendo, mas as mães vêm com preconceito em relação à colher, ou preconceito em relação ao pedaço do alimento, né? Porque são os dois extremos. Uma não quer dar colher, a outra não quer dar pedaço de jeito nenhum. E ninguém parou para entender que cada criança tem a sua necessidade. Tem criança que vai muito bem com a colher, tem criança que vai muito bem com o pedaço, e não tem como a gente definir isso antes de tentar. Então, a gente precisa observar para depois responder ao que a gente observou. É isso que a gente não está fazendo, porque a gente já vem cheio de regra, tá? Então, é muito legal a informação até a página 2, tá? Um outro excelente exemplo. Quando você tem um neném em casa, o seu celular já sabe disso há muito tempo, certo? Você já pesquisou milhares de coisas de criança, você já tirou foto. Aí você entra no YouTube e assim, nossa, por acaso vem o Baby Shark para você oferecer para o seu filho. Aí você mostra e ele gosta, porque o Baby Shark é neurocientificamente construído. Ele serve para a criança ficar querendo ele, assim como a Peppa, tudo que é repetitivo, né? Aí você mostra para ele e fala, nossa, ele gostou. Aí nunca mais você mostra outra coisa e acabou. A criança não tem nem chance de ver outras coisas. Quem decidiu foi o YouTube. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Então, a gente precisa se desligar um pouco para se ligar nas nossas próprias ferramentas. É por aí que está caminhando a resposta para o que a gente está procurando hoje de problemas com a infância. Eles vão atrás do que eles gostam, mas esse que eles gostam é muito enviesado pelo que as pessoas estão interessadas em vender para eles. E para a gente, e para todo mundo que está envolvido com a infância. Isso, para mim, esse caminho ficou muito claro agora. Eu acho que é muito isso. Nossa, faz muito sentido o que você está falando. Não é? Muito. Então, eu falo para os pais, você já mostrou a Nona Sinfonia para ele? Pode ser que ele goste, e não do Baby Shark. Aí os pais dão risada, mas é verdade. Por que que ele não gosta da... Por que que as crianças do século XV lá, 16, gostavam dessas músicas e as de agora não? Porque eles mostravam antes, né? Não tinha música eletrônica. Então, as crianças tinham a chance de crescer com música de verdade, com
com estímulos de verdade. Então, é por aí. E aí, onde entra o autocuidado nisso? Mais uma vez, eu não sei se o que você está comprando da meditação, do aplicativo, do não sei o que lá, é autocuidado para você. Isso é autocuidado para a sociedade do século, mas pode ser que para você não funcione, né? Pode ser que meditação para você seja um esforço extremamente grande e que não faça sentido, né? Sim, não, e acho que o autocuidado nada mais é do que o amor próprio, do que você saber o que te faz feliz, o que faz com que você se sinta bem e você praticar, ter a disciplina de praticar o que faça bem para Exato, você sentir o resultado, que é exato. a felicidade. Acho eu, né? Momentos. Felicidade é outra live. A felicidade é muito forte. É outra A live. Muito palavra é bom. Bom, vamos lá. Você acredita, acho que você já até respondeu essa pergunta, né? Mas você acredita que a mídia, os meios de comunicação, as redes sociais, enfim, a sociedade em que vivemos, cria uma imagem de mãe perfeita, sem falhas, e que isso também dificulta a mãe a pedir ajuda? Nossa, era o que eu estava falando em outra forma, né? Eu acho que o que faltou falar no outro bloco, na outra pergunta, foi isso é um grande limitante. Quando você não está jogando o jogo, você se sente fora do jogo, você fala, mas como é que eu vou falar para alguém que eu não sei se eu estou feliz sendo mãe, né? Como é que eu vou falar para alguém? Você escutou meu podcast por falar nisso? Queria Ah, saber, eu queria até que você compartilhasse daquela sua ah, primeira consulta, que a tua mãe aham. chegou em você, chegou no Isso, consultório e falou: doutora, eu não sei nem se eu amo esse bebê. Você exatamente. pode compartilhar? Gente, ela tem um Começa podcast assim. super legal. Primeiro episódio do podcast, que é a pergunta mais impactante da minha vida no consultório, é: eu não sei se eu gosto desse bebê, né? Uhum. Eu poderia ter simplesmente julgado essa mãe como uma mãe psiquiátrica em depressão pós-parto, encaminhado ela para o psiquiatra e ficado muito bem no meu lugar comum de pediatra, que super faz o diagnóstico de depressão pós-parto. E aí eu olhei para a minha vida e falei, poxa, mas o que será que temos em comum? O que nós perdemos depois que tivemos filhos, né? E hoje a gente perde muito, Vi. O papel da mulher hoje é infinito. Antigamente o nosso papel era ser dona de casa e mãe, agora a gente tem infinitas possibilidades. E falar não para essas possibilidades é um ato de amor muito grande pelas crianças, mas dói para algumas mulheres. E tudo bem você julgar se você quiser, mas não ajuda. Julgar não ajuda, tá? A gente precisa entender isso. Isso já foi estudado desde a década de 50 que técnicas da psicologia que julgam não ajudam, tá? Não ajudam. E escuta exige não julgamento. Se você julga, você não vai ficar sabendo, tá? É o que eu sempre falo. Eu atendo Como assim? muitas. Como Se assim? Se você... você, isso serve para os filhos também, vou explicar. Se você é julgador, você vai ser o último a saber. É por aí. Então, é mais ou menos assim. Eu atendo muito pacientes que vêm de outros pediatras, por exemplo, pegar uma segunda opinião ou fazer uma parte alimentar escondido. Ah, eu estou vindo aqui, mas meu pediatra não pode saber. Aí eu falo, beleza, nunca vou contar, vai ficar entre nós, segredo, sigilo médico. Mas por que que você não quer que ele saiba? Ah, porque ele é muito bravo, ele vai me matar se ele souber que eu vim aqui. Aí eu fico me perguntando, e aí vem um mini julgamento, né? Por que será que essa mãe acha que precisa desse pediatra, que julga ela, que mata ela se ela falar alguma coisa que ele não quer? Ou teve uma também que passava com um pediatra super famoso, e ai, doutor, ele dorme na minha cama desde sempre. Hoje ele tem 5 anos e dorme comigo ainda. E eu nunca achei isso uma patologia, muito pelo contrário, tem famílias que fazem a cama compartilhada e tá tudo muito bem, obrigado, e beleza. E aí eu, curiosa, mas o que que o pediatra falou para você? Ah, não, ele não sabe, se ele souber, ele me mata, eu nunca contei para ele. Então aí é o que eu falo, o julgador não fica sabendo. E aí é um lugar muito tranquilo de ficar. Eu não fico sabendo, eu não preciso, né, saber nada, não preciso orientar nada, não preciso ser parceiro, porque não fica nem sabendo.
Mas eu tenho visto uma certa fuga das pessoas desse tipo de conduta, né? Então, o que a gente precisa mesmo é entender a necessidade do outro. Tem um livro, eu vou fugir rapidinho do tema só para fazer uma comparação. Tem um livro muito legal, que é da mesma autora que escreveu Como Falar para o Meu Filho Ouvir, que é O Irmão Sem Rivalidade. Nesse livro, quem tem dois precisa ler esse livro de qualquer jeito. Esse livro tem um capítulo que chama Igual Não É Melhor, tá? E eu gosto muito dessa comparação, tem a ver com o que a gente está falando. O que é para você não é para mim. Não precisa ser igual para ser bom. O que a gente faz com os filhos quando a gente tem dois? Ah, eu fiquei 1 hora com ele, eu tenho que ficar 1 hora com ela. Ah, dei banho nele hoje, eu tenho que dar banho nela hoje. Ou se for, né, se for um casal, no meu caso é um casal. Eu dei almoço, eu amamentei, esse é um exemplo sensacional. Eu amamentei 1 até 6 meses, tenho que amamentar também. Será? Será? Será que eles precisam? Será que o igual é melhor? A resposta é não. O melhor é a gente atender às necessidades de cada um de acordo com a necessidade dele. E para isso, para saber qual é a necessidade, você precisa parar e ler e observar. Se você ficar na regra, você não observa nada, você impõe, tá? A gente faz muito isso com escola, né? Coloca os dois na mesma escola. Eu sei que é quase impossível colocar cada um em uma, mas tem famílias que os filhos mereciam estar em escolas diferentes, de tão diferentes que as crianças são. E um se adapta super bem e o outro não. Aí o que não se adapta vira o garoto problema. Mas na verdade a escola que não é adequada para ele, é adequada para o outro, né? Então, o que eu falo a gente está atropelando muito a infância por conta desse nosso excesso de tarefas. Viramos tarefeiros, viramos batedores de meta. E a gente faz isso também com a maternidade e com a infância. Então, essa comparação que eu fiz, o igual não é melhor, que é legal para a criança, para você aplicar na maternidade, também se aplica para a sua vida social. Se a sua amiga é super feliz saindo toda noite, ou toda noite não dá porque ela tem filho, né? Mas, mas toda semana com as amigas. Mas isso não faz sentido para você? Ok. Você não precisa sair. Você não precisa fazer live para ser feliz porque a outra está fazendo, entendeu? Você acha que não faz sentido para você? Toca a vida, né? Sim, com É certeza. isso. E aí tem uma pergunta aqui. E quando eles nos cobram de que tem que ser igual? Isso, essa pergunta apareceu aqui da Aline, né? Você É. sabe da onde? Aline, deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Guarda isso para o resto da sua vida. Você que ensinou ele a falar isso. Sabia? Tudo o que eles falam, tudo o que eles são, eles aprenderam com a gente, tá? Então, se a criança está cobrando isso, provavelmente foi a gente que levou até isso. Se desde o início a gente faz eles entenderem que a gente vai oferecer o que eles precisam, eles não vão cobrar o igual. Agora, se você oferece o igual, eles vão cobrar o igual. Deu para entender? Se você fica, não, agora eu tô com seu irmão porque eu já fiquei com você. Então tá, então agora você fez com ele, você faz comigo. Foi você que me ensinou a falar isso, né? Teve um dia que a minha filha me falou uma coisa que me baqueou. Aí depois eu falei, Deus conserve assim. Que nunca mais ela mude de opinião. E, na verdade, foi eu, né? Foi a família, fomos nós que ensinamos ela. Ela não está fazendo as aulas de dança online, porque ela não acha que isso faz sentido, tá? E realmente as aulas online aqui em casa estão sendo um grande desafio. A gente está indo, mas está indo daquele jeito, né? Estamos dando o nosso melhor e eu estou tentando ficar bem com isso. Vamos lá. Só que a aula de dança ela não está fazendo. E eu tenho muita dó, porque ela é muito boa, ela dança bem, eu não queria que ela parasse, mas isso sou eu, não é ela, tá? E aí eu falei para ela aquele erro de principiante da maternidade. Mas, Mari, a fulaninha de tal tá fazendo e você não tá. Aí qual foi a resposta dela para mim? Mas de um jeito muito genuíno, assim, não foi agressiva. Mamãe, eu sou a Mari, eu não sou a fulana de tal. Você esqueceu? Ensinou bem, né? Entendeu? Entendeu? Meu, aí na hora eu falei, nossa, que resposta. Aí depois eu falei, ela tem razão, cara.
Se a outra está fazendo, está feliz e está no meio de uma pandemia, adaptada e conseguindo fazer aula de sapateado, beleza. Ela está tendo que lidar com o fato da mãe dela ir para o hospital de campanha, né? Quando eu falei para ela que talvez o hospital, né, eu não sabia, não sei até quando o hospital vai ficar fechado, aberto, e que eu acho que o hospital vai fechar, sei lá, em julho ou em agosto, você precisa ver a comemoração dela. Então, assim, a gente não para pensar nisso. Ela está lidando com coisas, por minha causa, que estão impactando na vida dela, no futuro dela, nas escolhas dela. Sei lá se ela vai querer ser médica depois disso um dia na vida dela, né? Então, é isso que a gente esquece. A gente quer que eles batam essas metas, mas não é a mesma coisa. Então, não é igual. Como que o método online vai funcionar para todo mundo igual se eles estão em universos totalmente diferentes que são as casas deles? Não vai funcionar igual. Então, a escola depois vai ter que lidar com essa heterogeneidade de resultados. Vão ter que lidar com quem aprendeu, com quem não aprendeu. E eu fiquei muito feliz, porque a escola onde meus filhos estudam já me deu esse feedback. Fica tranquila, devolve eles emocionalmente bem, que o resto é com a gente. Ai, que demais. Excelente. Feliz, feliz. Legal. Então, pedindo Certo? aqui para você repetir o nome do livro, eu também queria. Irmãos sem rivalidade. E o anterior? Você falou do mesmo autor? Como falar para meu filho ouvir? O título desse livro é assim: Como falar para meu filho ouvir, como ouvir para meu filho falar. É um título bem grande. Mas vai pelo como falar para meu filho ouvir que já dá certo. Legal, legal. E esse aqui, um dia você indicou um livro, Cuide do seu filho com carinho, Eduque com carinho. Voltou? Voltou, voltou. Voltou. Então, a Aline falou aqui antes, a mesma pessoa que fez aquela pergunta, ela falou: o meu de 3 quer que eu faça o mesmo que eu fiz com o de 1, né? E olha, a gente pode um dia vir fazer uma live só de irmãos, que é um tema Vou adorar. sensacional. Vamos falar só de irmãos um dia. Eu tenho 2, eu tenho um casal, passei e passo por todas as dificuldades de mãe de 2. Eu acho que é um tema que pouca gente explora e que tem muita coisa que dá para a gente falar. Mas, Aline, repito para você, a gente que ensina, começa a mudar o discurso na sua casa, é você que move coisas. Então, começa a mudar o discurso. Agora, seu irmão precisa mais de mim. Quando você tinha a idade dele, olha aqui, ó, a gente ficava junto, a gente ficou junto aqui na hora que você precisou. Aí fiquei aqui um pouquinho com você na hora que você precisou, agora ele precisa de mim. E a necessidade é totalmente diferente. Então, vai tentando de um jeito fácil dele entender, falar isso para ele, que você vai ver que as coisas vão mudar. Até a fala dele vai mudar. Tentaremos, tentaremos. É, isso aí. E agora, a pergunta que alguém pedindo dicas de como conciliar todos os papéis desempenhados pela mulher pós-maternidade. Muito bem. Eu tenho uma dica excelente. Escolha de papéis. Aprenda a rejeitar papéis, tá? Você vai exercer somente aqueles que são essenciais para você, para a sua vida. Então, o de mãe não dá para você recusar. Esse é seu, não tem substituto, né? E aí o seu trabalho, se você gostar do que você faz, vai fazer uma diferença gigantesca. Se você não gostar, é muito provável que você vá levar essa sua profissão como secundária, como uma coisa que não é tão importante, você vai levar aí ganhando seu salário, né? Eu tive sempre o privilégio de amar muito o que eu faço. Os meus filhos sabem disso, eu falo muito isso para eles, que eu amo muito eles e amo muito o que eu faço. Essa foi a minha grande dificuldade, aliás, no início, né? Quando eu tive o Miguel, eu fiquei muito perdida, demorei muito para me reencontrar e conseguir levar as duas coisas. Outra dica, então, a primeira dica importante é a recusa de papéis. Tem coisa que você vai precisar recusar por um tempo. Não vai dar para você ser a pessoa que responde a todos os WhatsApps do grupo, da escola, das mães. Não vai dar para você ser a pessoa mais presente, talvez na família por um tempo. Não vai dar para você fazer as figurinhas do WhatsApp para as pessoas darem risada. Sabe, coisas assim, uns tempos que a gente perde que
a gente não entende muito bem por quê, a gente precisa aprender a recusar um pouco esses papéis. Outra coisa é parar de querer bater meta. Deixa as coisas rolarem um pouco. Meta para você bater no seu trabalho. Na sua casa você não bate meta, você deixa as coisas andarem, tá? Então eu vejo, por exemplo, uma coisa que me incomoda um pouco, mas algumas pessoas funcionam assim, né? Tá grávida, coloca tudo, controle em tudo, aí tem o neném, não, eu vou voltar a trabalhar com tal idade, eu vou colocar na escola com tal idade, eu vou viajar para Disney com tal idade. Não existe isso, gente, na maternidade. Se você fizer isso, a chance de você sofrer, você pode fazer sem julgamento, a gente vai junto, a gente vai chegar lá. Mas você vai sofrer decepções, porque não dá para a gente saber como que a criança se adapta a cada fase. Então, se você conseguir olhar o melhor de cada situação, você vai ficar mais feliz e vai dar um exemplo melhor de maternidade, vai olhar melhor para as coisas, né? O meu filho me fez um comentário muito legal essa semana, que eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, acertei, né? Às vezes a gente acerta, né, Vi? Às vezes, é raro, mas às vezes. E ele falou assim, você gosta, né, de trabalhar lá no hospital do Pacaembu, né, mamãe? Porque você sempre conta histórias divertidas de lá, você sempre conta histórias alegres de lá. E é óbvio que o que mais tem lá são histórias tristes, né? Mas a gente traz o que é bom para casa. E eu Sim. trouxe muitas, muitas histórias felizes de lá. Pô, a gente deu 1000 altas, a gente comemorou a 1000ª alta. Eu mostrei vídeo para eles, mostrei tudo que eu Demais. pude, né? Então, esse é um outro exemplo de dica. Pega o lado bom, traga um discurso positivo para casa. Tudo, por mais errada que você ache que você está como mãe, você também acerta. Então, vamos focar no certo. Vamos trazer o que está funcionando. Ninguém é 100%, tá? Quem fala que tá mentindo, é mentira. Mentira, com todas as letras maiúsculas. Eu sou uma testemunha disso no consultório, que eu vejo vários discursos que na prática são diferentes, tá? Porque eu tô lá vendo os bastidores das famílias, né? Sim. Então, e eu fico muito tranquila com isso, porque eu tô mais tranquila com pessoas imperfeitas. Os nossos filhos são um mix dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Normalmente é isso que dá certo. Eu falei isso em algum episódio do podcast. Normalmente o Eu que dá vi. certo é isso. Se você tenta ser perfeita demais, você erra a mão, ou com você, ou com as crianças. E até a questão da leveza, né? Se você não aceita as suas impossibilidades, as suas dificuldades, você Sim, acaba não sendo uma pessoa leve. E qual estilo de sim, vida você vai entregar para os seus filhos? Acho que esse é um exato, grande desafio, né? Que exato. tipo de vida você vai ensinar para o seu filho? Porque ele vai se cobrar da mesma forma que você se cobra, porque você vai cobrá-lo. Sim, é um clima da casa mais leve, né? A gente tem muitas, assim, crianças especiais, as famílias conseguem se apegar ao bom. É interessante isso, os profissionais que atendem crianças especiais têm mais, com necessidades especiais, né? Tem mais essa competência de treinar a resiliência das famílias. Todo mundo precisa dessas ferramentas. Então, as famílias resilientes não são só aquelas que estão passando dificuldade com os filhos. Não são só essas famílias que precisam dessas competências, todas precisam. Todos nós precisamos, porque lidar com a parentalidade é um desafio eterno, né? Você vai ter que lidar com a escolha profissional de querer ser youtuber do seu filho em algum momento. Pode esperar aí que ele vai falar daqui a pouco que ele quer ser youtuber, aí seu coração vai acelerar. E você vai falar, meu Deus, a criança não vai estudar, não sei o quê, né? É isso, são as profissões do novo século. Eu vou acender minha luz de blogueira aqui, viu? Eu também não tô gostando. Eu comprei uma porque a última foi terrível para ter o suporte, Olha a minha luz de mas eu blogueira, não se sei usar liga. muito aqui. Deixa eu Ficou até muito abaixar aqui aqui que eu fora. não. Calma aí, Dê. Olha aqui, olha, várias opções de luz, chiquérrima. Adorei isso aqui, viu? Ganhei de presente. É mesmo? É, muito bem. Então, assim, eu falei algumas dicas, né? Pronto, Recusa de lembrei. papéis, Tá? leveza, traga a parte boa. Já tinha falado Ai, a Agatha que deu tchau, foi ela que me deu a luz de blogueira, a Agatha Coração. Ela tá ligada na live aí.
Então, menos culpa. E aí a Karen, que é médica, que deve ser pediatra, ela falou menos culpa, menos cobrança. Isso não dá para a gente falar para a mãe. Não se culpe, mãe. Porque culpa não é um negócio, não é uma escolha, né? As pessoas têm culpa porque elas têm questões que elas não estão conseguindo resolver. Então, o nosso papel também, eu falo que é muito de orientação parental. A gente tem esse papel de Muito, é orientação parental, fundamental. né? De pediatra e professores, qualquer um que está ligado com a infância pode ter esse papel de ajudar. Algumas famílias precisam de terapia, que aí não é o nosso papel, é do psicólogo, da pessoa capacitada. Mas o nosso papel ali não precisa ser só prescritivo, né? Na pediatria, aliás, atual, contemporânea, o papel prescritivo está atrapalhando, tá? Isso é fato. Eu tenho N exemplos no consultório de crianças que estão sendo atrapalhadas pelo nosso papel prescritivo. Vou dar um exemplo leve, light. DHA faz bem para o neurodesenvolvimento. É verdade? Tem um monte de estudo. Desde que a criança esteja inserida num ambiente possível, que estimule ela, que ela tem que ter, o neurodesenvolvimento é multifatorial. E os micronutrientes, do qual o DH faz parte, é um desses fatores. Então, os micronutrientes são um desses fatores. Se a gente fica achando que a criança que toma DH é mais inteligente, mentira, não é. Ela precisa de todo o resto para ela ser mais inteligente. Pelo amor de Deus, teve uma mãe que falou isso para mim. O pai dessa criança, que eu vou dar o exemplo agora, era um cara que fazia questão de levar a criança todo dia para a escola a pé, porque ele valorizava muito exercício. Eles viajavam um monte juntos, sempre viajaram com a criança, sempre inseriram a criança. E a criança tinha um desenvolvimento fora da curva, ela era sensacional. E aí o pai veio na consulta e falou, também ele toma DHA desde que ele nasceu. Eu falei, amigo, não é do DHA o mérito, é seu, amigo. Entendeu? É seu o mérito não é do DHA, o DHA ajuda, otimiza. Temos lá uma chance de chegar no nosso potencial, que é o mote da minha vida pediátrica agora. Chegar ao potencial das crianças. Mas sem o que ela mais precisa, que é interação e exemplo, não há DHA que faça o bom desenvolvimento. Entendeu? Por que que eu falo que prescrever e só é danoso? Por causa disso. Existe todo o resto que a gente acha, nós pediatras, a gente acha que tem alguém fazendo. Mas não tem. A gente precisa orientar isso, tá? É a gente, é nosso papel. Porque é o que eu falo, graças a Deus a gente tem equipe multi hoje. Psicólogo, fono, nutricionista, fisioterapeuta, graças a Deus, um monte de gente capacitado na infância. Mas quem que as famílias procuram quando o neném nasce? É o psicólogo? Deveria. Mas não é ainda. É o pediatra. E cadê a nossa formação para promover a saúde e o potencial das crianças? A gente não tem essa formação. Então é isso que eu estou buscando. Eu tenho tenho feito isso, esse conteúdo todo que eu faço, do meu podcast, os e-books que eu publico no meu Instagram, o curso presencial que eu estou montando, que se Deus quiser vai acontecer o ano que vem, né, Agatha? A gente juntas. Mas é para pais ou é para... Então, para profissionais de saúde, mas a gente vai fazer versões para pais. Porque é importante. Porque é isso, é o que eu estou falando. Eu falei, eu vou fazer um curso, Vi, para gestante. Para falar gestante, não façam cursos. Olhem para si mesmos. Eu vou fazer um curso só para isso. Porque as pessoas estão procurando informação e resposta de um jeito fácil, mas se você procura o que é fácil, você não procura o que é sustentável. Chega lá na frente e você não conquistou nada. Você acaba ficando pesada, infeliz, frustrada, com as altas expectativas. Exato. Né? E agora... Não, fala, Dê, desculpa. Não, já terminei. Estou olhando aqui o que a galera tá comentando. E agora uma pergunta de curiosa. Como você saiu dessa questão dessa questão pós-maternidade? Como você assim? falou que ficou perdida. Quando o Miguel nasceu, eu fiquei perdida, eu demorei para me reencontrar. Como você se reencontrou?
Antes disso, Regina, nossa formação médica é só voltada para a doença. Te convido a escutar o episódio 1 do Primordial, do podcast, que está falando o seguinte: a gente tem que agradecer tudo o que as outras gerações conquistaram, porque a gente morria dessas coisas que eles conquistaram. Morria, criança morria. Teve uma época que era 50% a mortalidade infantil. Hoje, a gente tem 12 para mil nascidos vivos no Brasil, tá? Então, de fato, a gente cresceu muito, a gente melhorou muito. Mas a gente, a partir de agora para frente, precisamos mudar a formação médica, isso é fato. Então, isso que você falou é fundamental. A gente está focado na doença. Pediatria, na absoluta maioria das vezes, no consultório, no ambulatório, não é doença. Criança é promover saúde, né? Então, é isso. Sua pergunta, Vi, como que você saiu da questão pós-maternidade? A pergunta é, não saí, eu estou na questão maternidade. Então, nunca acabou a minha crise, por isso eu estou sempre me reinventando. Porque as faixas etárias deles vão mudando os nossos desafios, tá? Quando é bebê, você tem um desafio mais físico, depois você tem um desafio mais de presença emocional, de escuta, de treino, de compartilhar experiência, de paciência, e depende muito de como você tá, das suas fases, como é que tá, né, a sua vida. Então, eu não diria que eu passei por esse desafio. O que eu diria é, eu me reinvento a cada fase dos meus filhos, tá? Eu procuro nunca abandonar o que eu gosto, porque senão eu vou ficar infeliz. E isso vai repercutir neles, tá? Mas eu procuro me reinventar. Tem muita coisa que eu queria fazer que eu não vou fazer porque eu não quero me separar deles e tal. Sim. E aí eu tento fazer as pazes com essas decisões. Eu acho que é por aí. Se tem alguma dor muito grande no seu coração, se tem algo que está te magoando muito, você precisa procurar a resposta para isso, para essa coisa específica, né? Demais. Demais, excelente. Muito bem. É isso Acho aí. que é isso. Acho que já respondemos todas as perguntas. Muito bem. Vou só comentar uma coisa aqui, ó, que a Mayra, ou Maíra, não sei, ela falou, não somos ensinadas a ser mães e realmente as mudanças que teremos na vida é como educar os filhos, alguma coisa assim. Olha aqui, ó, poderia ouvir por mais 5 horas. Bora Eu pro também, curso. isso que eu ia Ô, falar, Karen, doutora bora pro Karen. curso. Vai ter curso de introdução alimentar de 4 horas. Você tá convidada. Porque Ô, é para Karen, médicos essa. não, e Karen, Né? você tá achando que eu faço a live por quê? Você acha que dá para ficar 5 horas com a Denise no telefone? Então eu já aproveito. Eu falo, Denise, é muito importante que você fala, vamos compartilhar. E aqui eu Bora! aproveito, ó, fico anotando tudo. Que seja para a gente repetir, para a gente trocar muito. Essa sua, mais uma vez, esse seu projeto é muito importante. A gente está focado. No caso, o Jardim do Bem é focado no Jardim das Perdizes. O nome vem daí, né, Na do verdade, bairro. nasceu no Mas a Jardim gente das está. Perdizes com o objetivo Nasceu. de disseminar. Inclusive, nossos Perfeito. vídeos terão legendas. Nós temos já Ai, que algumas lindo. representantes em outros países para Olha, divulgar esses temas tão relevantes que são importantes conteúdo. para todos, né? Não é só para o Jardim das Perdizes, né? Mas Muito bom. a ideia nasceu aqui no Jardim das Perdizes. Legal. Perfeito. Boa. Bom, Vi, eu muito obrigada. Sobre o ser ensinado a ser mãe, a gente não é ensinado porque não tem ensinamento, tem aprendizado com a prática. Eu acho que isso funciona para tudo. Espero ter ajudado, ter contribuído e que vocês tenham gostado. Eu adorei. Achei o demais. Eu máximo. também. Vamos marcar de irmãos, hein, Dê? Irmãos, eu vou me conectar aqui com o tema e a gente vai falar só disso. Legal. E para quem não conhece, acessem o site da Denise, que ele é muito completo. Tem várias entrevistas que ela fez. Tem e-book com ideias de lancheira, de prato, de tudo. Fora que tem o podcast. Os podcasts são curtos. Enquanto você está fazendo uma caminhada, você escuta. E é tudo sobre esse, mais ou menos focado, com esse viés, com o viés dessa Isso. live. Exatamente, exatamente. É o viés Por dessa isso live. que eu É o adoro, meu viés. sou fã. É o seu viés. É o meu viés. É o seu viés. É esse Eu daí adoro e mesmo. admiro. Obrigada, Dê. Eu que agradeço. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Beijo, Tchau, boa noite. tchau. Tchau, tchau.